Beleza, pessoal? Seja bem-vindo à nossa aula de número 4 da nossa playlist de MapView. E nessa videoaula a gente vai aprender como criar novas páginas no nosso projeto e como que a gente adiciona também um plano de fundo nas nossas páginas que a gente vai criar, beleza? Essa videoaula eu peguei o projeto que foi usado na aula 01, então se você não viu o vídeo da aula 01, por favor, vai na playlist e tem um vídeo lá disponível mostrando como que cria um projeto do zero no MapView. Depois eu vou disponibilizar esse projeto aí na descrição do vídeo, então você pode baixar, acessar e instalar aí no seu Automation Studio, ver se funciona direitinho, beleza? Então vamos lá para o Automation Studio para a gente ver como é que a gente faz esses passos. Bom, beleza pessoal, eu já estou aqui no meu ambiente do Automation Studio e a gente vai criar duas páginas novas, né? No nosso projeto 01, na nossa aula 01, a gente viu como criar uma página aqui só, que foi a main page. Então agora a gente vai adicionar mais duas páginas, o que a gente vai chamar de Diagnostic Page e uma também Alarm Page. A gente vai ver como que a gente navega entre essas páginas, como é que eu adiciono as páginas novas na minha visualização. Então passo a passo a gente vai criando os recursos aí do MapView para a gente no final ter um compilado geral aí sobre todos os recursos disponíveis, beleza? Bom, sem mais delongas, então a gente vai adicionar duas novas páginas e configurá-las, beleza? Então clicando aqui no meu Logical View, aqui na seção de Page, a gente vai clicar em Page, tá vendo? Eu posso adicionar uma página nova. Eu posso clicar e arrastar, tá vendo? E soltar aqui. Então adicionou uma página nova. Já vou adicionar uma segunda página aqui já. Vou adicionar agora a minha segunda página. Beleza? Vou renomear essa daqui. Essa aqui vai ser a minha Diag Page. Então vou colocar o nome aqui, Diag Page. E essa aqui vai ser Alarm Page. Alarm Page. Beleza? Bom, como eu tinha mostrado para vocês no vídeo da aula 03, a gente vai seguir uma convenção de nomes aqui, que é usado pela BIR, né? Então a gente vai manter o mesmo nome aqui do objeto, vai ser o mesmo nome aqui da página em si, né? Então aqui a gente vai colocar de novo Diag Page, por exemplo, e aqui Alarm Page. Lembrando, esses não são os identificadores das páginas mesmo, né? O identificador a gente vai colocar agora. Então dando um duplo clique aqui, a gente acessa a página e nessa página aqui a gente vem aqui nas propriedades da página e aqui sim é o nome da página, pessoal. E aí a gente vai colocar o mesmo nome que está sendo usado lá no meu Logical View, beleza? E aqui também para essa página, como a gente tinha mostrado, a gente precisa de colocar um layout e a gente já criou um layout aqui que chama My Layout. Então vou adicionar esse My Layout para ser o layout usado nessa página, por exemplo. Então vou vir aqui em Layout ID e escolher My Layout, tá vendo? Ele tem uma área aqui superior, uma área lateral e uma área principal. Vou fazer o mesmo para minha Alarm Page, duplo clique. Vou vir aqui nas propriedades, vou colocar o nome dela de Alarm Page, certo? E vou colocar um layout aqui também, que é o mesmo que a gente usou, My Layout. Beleza? A gente criou então as páginas, colocou um layout nas páginas e agora a gente tem as nossas áreas, a gente precisa de falar qual conteúdo vai estar em cada uma dessas áreas. Então para a área aqui da minha Diag e da minha Alarm Page, as áreas superior e lateral, elas são comuns, que vai ser essas áreas aqui que a gente criou no área Contents, que vai ser o conteúdo superior e o conteúdo do menu. Ou seja, vai ser aquele conteúdo que é igual para todas as páginas que eu tô, né? Que não muda, o header ou a página, o lateral aqui do menu, que é o mesmo para todas as páginas. Então aqui no meu Diag Page, vou clicar aqui na área Header e vou selecionar aqui o meu conteúdo, o Content Top, tá vendo? Que a gente já criou anteriormente. Clicando aqui na área lateral, eu vou criar também o Content Menu. Vou fazer a mesma coisa aqui para minha Alarm Page. Vou selecionar aqui o conteúdo superior e vou selecionar o Content Top e o lateral, o Content Menu. Ou seja, eu vou navegar entre as páginas, mas esses conteúdos aqui, superior e lateral, vai permanecer o mesmo. E agora eu quero adicionar o conteúdo que é referente a cada página, né? Que vai ser esse conteúdo aqui central. Então vou vir aqui na minha Diag Page, vou vir aqui no Toolbox e vou adicionar um Page Content, tá vendo? Vou fazer o mesmo na Alarm Page também, duplo clique.
E aqui vou renomear para a gente manter a mesma nomenclatura, né? Então vou colocar aqui content. Content vem do inglês conteúdo, diag page. Ó, o mesmo nomenclatura que a gente estava usando ali, por exemplo, na main page. Ó. Main page content. Então vou trocar aqui, tá errado, diag page content. Só para a gente seguir a mesma nomenclatura. Aqui é a mesma coisa. Alarm page content. Beleza? Dando um duplo clique aqui, a gente tem que definir o tamanho desse conteúdo, né? Qual que vai ser o tamanho? E ele tem que caber exatamente naquela área que a gente criou aqui, né? Nessa área aqui. E essa área dá para ver que ela tem uma largura de 700 e uma altura de 500. Então esse vai ser o tamanho que a gente vai usar aqui. Uma largura de 700 e uma altura de 500. E qual que vai ser o nome desse conteúdo? Vai ser o diag page content. Beleza? Só para a gente não manter a nomenclatura. Aqui é a mesma coisa no conteúdo da página Alarm Page. A gente vai vir aqui. A largura de novo é 700 e a altura é 500. E o nome vai ser Alarm Page Content. Beleza? E agora, se eu for aqui nas minhas páginas, né, na Diag Page, e eu vim aqui na área central, agora eu consigo colocar aqui, por exemplo, o Diag Page Content, tá vendo? Beleza? E aqui na minha Alarm Page, o conteúdo vai ser o Alarm Page Content, tá vendo? Então, agora tá tudo mapeado aqui, né? A gente criou os conteúdos de cada uma das páginas, criou o conteúdo e assinalou o conteúdo aqui das áreas comuns, que é a área superior e a área do menu, beleza? Como a gente tinha criado na área anteriormente, a nossa main page, a gente só colocou algumas cores aqui, né, por exemplo. Vamos alterar essas cores aqui para ficar uma coisa mais agradável visualmente, né? Por exemplo, vamos colocar um cinza mais claro aqui, por exemplo. Parece que ainda tá. Aqui você pode mudar para o sistema web, tá vendo? Para ficar um pouco mais, ó, white smoke. Aqui na lateral a gente pode colocar um tom mais claro aqui de laranja, talvez, e aqui a gente pode colocar branco no meio, né? White, algo mais clean, né? E se eu quiser, por exemplo, pessoal, colocar aqui plano de fundo na minha visualização, né? Como é que eu faço? Primeira coisa, a gente tem que importar as imagens que a gente quer para o nosso Automation Studio, certo? Então a gente vai vir aqui em Resources, Media, tá vendo? Tem uma pastinha aqui, Media, dentro do Map View. A gente vai vir aqui no Toolbox e vai adicionar um Package, que é como se fosse uma pasta mesmo, e vamos colocar aqui o nome de imagens. E aqui a gente vai adicionar as imagens que a gente quer, beleza? Então aqui, como é que eu faço se eu quiser, por exemplo, adicionar algumas imagens aqui, né? Eu posso vir aqui no meu Toolbox e colocar aqui Existing File. E aí eu posso buscar no meu navegador essas imagens que eu quero. Eu adicionei algumas imagens aqui na aula 04, aqui na pasta Backgrounds. Então eu vou adicionar aqui, por exemplo, 2 backgrounds aqui e eles vão estar aqui disponível agora, beleza? Então é só a gente fazer isso. Se você quiser também, você consegue abrir essa pasta no Explorer, Open with Explorer. Então você vai abrir no Explorer do Windows e aqui você consegue dar um Ctrl C, Ctrl V e adicionar os arquivos diretamente aqui também, não tem problema. Dá para fazer isso aí também. Então fica a critério de vocês. Uma vez que essas imagens estão adicionadas aqui na minha pasta mídia dentro do Automation Studio, tá vendo? Eu criei aqui imagens, eu posso criar aqui outra pasta vídeos e tudo mais. Então aqui são os resources da minha visualização, tudo que é mídia, arquivos de imagem, voz, por exemplo, tem reprodutor de voz aqui, vídeos e por aí vai. Então agora, se eu quiser usar essas imagens que estão aqui no meu como plano de fundo de alguma visualização, alguma página aqui, eu seleciono aqui a minha página, certo? Vou vir aqui em propriedades, tem aqui, tá vendo? Background. Clica aqui nos 3 pontinhos, clico aqui, ó, tá vendo que ele já vem direto para a página mídia, então ele vem direto para cá e dentro de mídia tem a pasta imagem. Eu posso vir aqui e selecionar um background, por exemplo, tá vendo? E aí ele preencheu aqui. Se eu vim aqui, por exemplo, na minha
Vou alterar esse background, vou colocar o outro. Main page, por exemplo, tá vendo? Ó, beleza. Vou vir aqui na minha diag page, por exemplo, né? E vou colocar aqui um outro background diferente. Vou colocar aquele segundo lá, só pra gente ver que a gente está mudando de página, por exemplo, beleza? Aqui de novo eu posso colocar algumas cores diferentes, né? Caso eu queira. Então aqui a gente colocou esse white smoke. Aqui a gente havia colocado uma outra cor, aquele tom mais claro do laranja, assim, por exemplo, né? Então no alarm page a gente pode vir e fazer a mesma coisa. Se eu quiser definir uma cor aqui também, não tem problema. Eu vou deixar sem alguma cor. White smoke. Vamos seguir o mesmo padrão. Beleza. Bom, então criei as minhas 3 páginas aqui no Logical View. Criei as páginas, só que eu preciso mapear essas páginas na minha visualização. Então eu preciso, de alguma maneira, mapear essas páginas para informar para o meu projeto que essas páginas vão estar disponíveis na visualização. Porque, como eu havia falado anteriormente, pode ser que você criou aqui 20 páginas, mas nem todas elas você quer que estejam disponíveis na visualização, por exemplo. Então eu vou vir aqui no meu Configuration View e vou vir aqui no meu arquivo Visualization, aqui, ó, duplo clique. Ele vai abrir. E aqui, pessoal, a gente tem uma seção aqui do XML, ó, que são todas as páginas que vão estar disponíveis na visualização. Tá vendo aqui? Pages. Se eu não colocar os nomes das páginas aqui, elas não vão estar disponíveis na minha visualização. Então, o que eu vou fazer? Vou pegar essa linha aqui, Ctrl C, Ctrl V, Ctrl V. E aqui a gente criou mais 2 páginas, a diag page e a alarm page. Isso aqui, pessoal, é muito importante tomar cuidado com a nomenclatura aqui, porque se você colocou o nome errado da página aqui, tá vendo? Ref ID com o nome da página mesmo aqui, vai dar problema. A página não vai aparecer. Então isso pode causar aí algum problema na sua visualização. Por isso que eu mantenho sempre a convenção dos mesmos nomes aqui no Logical View, é o nome da página mesmo, a referência da página, entendeu? Então isso é bem importante. Beleza, a gente mapeou as 3 páginas aqui, criamos elas no Logical View e agora a gente vai querer navegar entre elas, né? Porque, por exemplo, eu coloquei como minha página de inicialização a main page, beleza? Mas aí eu quero navegar, por exemplo, entre a main page, a diag page, a alarm page. Então a gente vai adicionar botões para poder navegar entre essas páginas, certo? E onde que a gente vai adicionar esses botões? Aqui nesse conteúdo lateral. Então eu vou vir nesse conteúdo lateral e vou adicionar os meus botões. E onde está esse conteúdo? Está aqui no meu área content. Está aqui, ó, content menu, conteúdo da área do menu. Então aqui eu estou no meu conteúdo. Lembrando que eu adiciono os objetos no conteúdo e não na página, né? Então vou vir aqui, Toolbox, e aqui eu já filtrei por botões, por exemplo, ó, Buttons, e olha a quantidade de botões que estão disponíveis na visualização do Map View, né? São vários botões. Tem o botão comum, o botão bar, o botão de login, logout, por aí vai, mas o que a gente quer é esse Navigation Button aqui, tá vendo? Ó, vamos clicar e arrastar aqui. E aqui é um botão de navegação. Vou diminuir o tamanho dele aqui um pouco e vou ajustar ele aqui. Clicando no botão, eu venho aqui em propriedades. Tem várias propriedades gráficas aqui, não vou alterar nenhum agora. Mas o que a gente quer aqui, ó, tá vendo? Page ID. O que é esse Page ID? É qual página esse botão vai navegar quando eu clicar nele. Então esse botão ele vai navegar para Main Page, por exemplo. E uma coisa importante a gente alterar aqui é o texto do botão, né? Porque está mostrando aqui Navigator, tá vendo? Então aqui, ó, tem a propriedade Text, tá vendo? Então a gente vai vir aqui e vai colocar Main, por exemplo. Porque daí ele vai fazer referência a Main Page, por exemplo, né? Então isso daí é importante. Aqui, por exemplo, também, aqui é o nome do botão, né? O nome mesmo do objeto botão. E aqui seria o texto que vai ser exibido no botão, certo? Então a gente pode deixar esse aqui como Navigation Button 1 ou pode alterar para Navigation Button Main Page, alguma coisa. Eu vou deixar esse nome aqui, não tem problema. A gente vai criar mais 2 desses, eu posso simplesmente dar um Ctrl C e Ctrl V, ajustar ele aqui para ficar certinho. Eu sempre gosto de deixar habilitado
os pontinhos aqui do pixel, porque daí já fica tudo alinhado. Esse aqui ele vai ir para a minha diag page, certo? O texto dele vai ser, vamos colocar aqui, diag, por exemplo, né? Esse aqui, não sei por que não alterou. Deixa eu alterar aqui de novo para mim. Beleza. Vou criar o terceiro botão. Ctrl C, Ctrl V aqui. E esse aqui, ele vai ir para minha alarm page. Beleza? Main, diag e alarm. Esses textos aqui a gente está colocando eles fixos, né? Mas eu posso fazer um link com uma tabela de texto e aí é usado para quando a gente tem vários idiomas na visualização e tudo mais. Tem várias propriedades gráficas aqui, mas isso a gente vai deixar para falar nas próximas aulas, quando a gente estiver falando de temas e estilos. Então, se você quiser explorar, dá para fazer muita coisa aqui, colocar imagem e tudo mais. Mas a gente está focando aqui nas funcionalidades core por enquanto. Beleza? Então a gente precisa de mapear qual página. Então esse daqui, ó, por exemplo, esse está indo para... Opa, eu troquei aqui. Esse aqui está indo para diag page. E esse aqui ele vai para minha main page. E esse aqui ele vai para alarm page. Certo? Vamos conferir de novo. Main page, diag page e a minha alarm page. Beleza? Se você colocar o nome, se você não colocar as páginas aqui no arquivo de visualização, essas referências não vão aparecer quando você estiver editando o seu botão, por exemplo. Então, se você tiver aqui e não mapear lá no arquivo de visualização, não vai aparecer aqui o nome das páginas, beleza? Porque isso daqui é uma mera representação das páginas que estão apontadas aqui. Beleza? Tranquilo? Então agora a gente pode testar essa aplicação aqui, por exemplo, né? Ver se ela está funcionando. Deixa eu fechar aqui esse monte de janela que estava aqui. Bom, beleza, pessoal? Então após fazer o mapeamento das nossas páginas, a gente vai, depois do nosso projeto estar rodando a simulação, a gente vai transferir então esse projeto que a gente acabou de fazer e vamos ver como é que vai ficar lá no nosso navegador web após fazer essa transferência. Bom, eu vou pausar o vídeo aqui até terminar a compilação e assim que for fazer a transferência do projeto, eu volto para a gente ver o resultado. Beleza? Bom, beleza, pessoal. Meu projeto compilou aqui sem nenhum erro, sem nenhuma falha. Então, agora eu vou transferir para a minha simulação esse projeto. E aí, assim que terminar de fazer essa transferência para a simulação, eu volto novamente. Bom, beleza, então eu consegui fazer a transferência do meu projeto sem nenhum erro aqui. E agora a gente vai acessar e ver o resultado final do nosso projeto, beleza? Então, vou acessar aqui o meu navegador, Google Chrome, e vou digitar o endereço de IP da minha simulação, que é 127.0.0.1, 2.81. Vou apertar Enter. E a gente acessa aqui nossa visualização. Como a gente tinha visto, a gente colocou aqui uma cor cinza, aqui um laranja e aqui a gente tem o nosso plano de fundo, né? E aqui se eu clicar em Diag, eu venho para a minha página Diag Page, por exemplo, que a gente criou. E aqui em Alarme a gente viu que a gente só colocou uma cor branca aqui, né? Então a gente já viu aí como criar páginas, né? E navegar entre elas, colocar aqui os botões para navegar entre elas. A gente tem uma segunda possibilidade de navegação, pessoal, que é o seguinte, por exemplo, se eu clico aqui na Main Page, eu tenho a opção do botão da Main Page desaparecer e ficar só o botão da Diag e da Alarm Page, por exemplo. Se eu clicar em Diag, o botão da Diag Page some e fica o botão da Alarm e da Main Page, né? Porque se você já está na página, não faz sentido você clicar no próprio botão. Tem a segunda opção, é um pouquinho mais complicada de fazer, mas também é simples, eu não quis mostrar porque essa daqui é a mais simples, a mais trivial e não tem tanta complicação. Mas com certeza mais para frente a gente vai ver aí o segundo método de navegar entre as páginas, beleza? Essa é a videoaula número 4, então, que a gente viu como criar página nova, adicionar background e navegar entre as páginas, isso é bem importante. São conceitos iniciais, mas cada videoaula a gente vai mostrando um conceito novo, um feature novo, para aí a gente poder ter um conhecimento geral do MapView, beleza? Qualquer dúvida, pessoal, deixa aí nos comentários, eu vou disponibilizar também o projeto para download, para caso vocês queiram dar uma olhada também, beleza? E é sempre isso, a gente vai sempre continuando a seguir as videoaulas baseado no projeto anterior, então eu sempre recomendava aí baixar o projeto para poder acompanhar as aulas, beleza?
Um grande abraço e até a próxima aula.